Esse vídeo é o primeiro de uma série de vídeos que eu estarei enviando para o canal, um episódio por semana. Bem-vindos ao Abismo. Este é o primeiro episódio do livro It, A Coisa, de Stephen King. O audiobook será partido em várias partes, e cada parte será lançada semanalmente. Ao final do livro, vou unir todas as partes e fazer um arquivo só. É altamente recomendado o uso de fones de ouvido. Se você está ouvindo isso em um celular, tablet ou até mesmo no computador, temos o link para download na descrição do vídeo. Mas antes de baixar e ouvir tranquilamente, eu gostaria de pedir para que deixem o seu gostei e compartilhem o vídeo, pois esse realmente deu trabalho para ser feito. Desde já eu agradeço a todos. Capítulo 1. Depois da enchente, 1957. O terror que só terminaria 28 anos depois, se terminasse, começou, até onde sei ou consigo saber, com um barco feito de uma folha de jornal flutuando por uma sarjeta cheia de água da chuva. O barco balançou, quase virou, se endireitou, mergulhou corajosamente nos redemoinhos traiçoeiros e continuou a seguir pela rua Witcham em direção ao sinal de trânsito que indicava a interseção dela com a Jackson. As três lentes verticais de todos os lados do sinal estavam escuras naquela tarde do outono de 1957. E as casas também estavam escuras. Vinha chovendo sem parar havia uma semana, e 2 dias antes os ventos também chegaram. Muitas partes de Derry ficaram sem energia, que ainda não tinha voltado. Um garotinho de capa de chuva amarela e galochas vermelhas corria alegremente ao lado de um barco de jornal. A chuva não havia parado, mas estava diminuindo, enfim. Ela caía no capuz amarelo da capa de chuva do garoto, soando para ele como uma chuva em um telhado de galpão. Um som confortável, quase aconchegante. O garoto de capa amarela era George. Ele tinha 6 anos. Seu irmão, William, conhecido pela maior parte das crianças da escola de Derry e até pelos professores, que jamais usariam um apelido na frente dele, como Bill Gago, estava em casa se recuperando de uma gripe violenta. Naquele outono de 1957, 8 meses antes de os verdadeiros horrores começarem e 28 anos antes do confronto final, Bill Gago tinha 10 anos. Bill tinha feito o barco com que George agora brincava. Ele o fez sentado na cama com as costas apoiadas em vários travesseiros, enquanto a mãe tocava Free Elisa no piano da sala de estar e a chuva batia sem parar na janela de seu quarto. Depois de 3/4 do quarteirão no sentido de quem ia para o cruzamento e para o sinal de trânsito apagado, a rua Witcham estava bloqueada ao trânsito por um fogareiro e 4 cavaletes laranja. Em cada cavalete estava pintado Débito de Obras Públicas de Derry. Atrás dele, a chuva jorrava de canais entupidos com galhos, pedras e pilhas grudentas de folhas de outono. A água primeiro abriu brechas no asfalto, depois arrancou pedaços inteiros. Isso no 3º dia de chuva. Ao meio do 4º dia, pedaços grandes da superfície da rua desciam pelo cruzamento da Jackson com a Witcham, como canoas em miniatura. Naquele momento, muitas pessoas em Derry já tinham começado a fazer piadas nervosas sobre arcas. O Departamento de Obras Públicas tinha conseguido deixar a rua Jackson aberta, mas a Witcham estava intransitável dos cavaletes até o centro da cidade. Mas todos concordavam que o pior tinha terminado. O rio Kentucky tinha subido até quase a margem no Barrens e poucos centímetros abaixo das laterais de concreto do canal que o exprimia pelo centro da cidade. Naquele momento, um grupo de homens, Zack, o pai de George e de Bill, entre eles, estava retirando os sacos de areia que haviam empilhado no dia anterior com pressa e pânico. A inundação da véspera e os danos causados por ela pareciam quase inevitáveis. Deus sabia o que tinha acontecido antes,
A inundação de 1931 foi um desastre que custou milhões de dólares e quase 2 dúzias de vidas. Isso foi muito tempo antes, mas ainda havia pessoas vivas suficiente para lembrarem e assustarem os outros. Uma das vítimas da inundação foi encontrada a 40 quilômetros a leste de Bucksport. Os peixes tinham comido os olhos deste cavaleiro infeliz, 3 dos dedos dele, o pênis e a maior parte do pé esquerdo. Preso no que restava das mãos dele havia o volante de um Ford. Mas agora o rio estava baixando, e quando a nova represa da hidrelétrica de Bangor for seguida rio acima, ele deixaria de ser uma ameaça. Ou era o que dizia Zack, que trabalhava na hidrelétrica. Quanto ao resto, bem, as inundações futuras podiam se cuidar sozinhas. A questão era passar por essa, ter a energia de voltar e esquecer. Em Derry, esquecer tragédias e desastres era quase uma arte, como Bill descobriria ao longo do tempo. George parou nos cavaletes na beirada de uma abertura na superfície do asfalto da rua Witcham. Essa abertura fazia uma diagonal quase exata. Acabava do outro lado da rua, uns 12 metros colina abaixo de onde ele estava agora à direita. Ele riu alto. O som de alegria solitária e infantil pareceu iluminar aquela tarde cinzenta, quando uma onda na água levou o barco de papel pela cachoeira em miniatura, formada pelo asfalto quebrado. A água, desesperada, abriu um canal que descia pela diagonal, e assim o barco viajou de um lado a outro da rua Witcham, com a corrente carregando-o tão rápido que George teve que correr para acompanhar. As galochas espalhavam águas em jatos enlameados. As fivelas emitiam um som alegre enquanto George corria em direção à sua estranha morte. E a sensação que tomou conta dele naquele momento foi amor claro e simples pelo irmão Bill. Amor e um toque de arrependimento por Bill não poder estar lá para ver e participar. É claro que ele tentaria descrever para Bill quando chegasse em casa, mas sabia que não conseguiria fazer Bill enxergar do jeito que ele conseguia fazer com que ele enxergasse se as posições estivessem trocadas. Bill era bom em ler e escrever, mas mesmo na idade dele, George era esperto bastante para saber que aquele não era o único motivo para Bill só ter A no boletim, e nem para os professores gostarem tanto das redações dele. Contar era apenas parte do talento. Bill era bom em ver. O barco quase voou pelo canal em diagonal, só uma página arrancada da seção de classificados do Derry News. Mas agora, George o imaginava como uma lancha torpedeira em um filme de guerra, como os que ele via às vezes no cinema de Derry com Bill nas matinês de sábado. Um filme de guerra com John Wayne lutando contra os japoneses. A proa do barco de jornal jogava jatos de água para os dois lados enquanto corria. Depois chegou à vala do lado esquerdo da rua Witcham. Um novo jorro de água subia pela abertura do asfalto naquele ponto e criava um redemoinho grande. E pareceu a ele que o barco seria inundado e viraria. Ele se inclinou de maneira alarmante, mas George se alegrou quando se endireitou, virou e desceu rapidamente pelo cruzamento. George correu para alcançá-lo. Acima da cabeça dele, um sopro forte de vento de outubro balançou as árvores, agora quase sem o peso das folhas coloridas por causa da tempestade, que naquele ano foi uma ceifeira das mais cruéis. Sentado na cama, com bochechas ainda vermelhas de calor, mas com febre baixando, assim como Ken dos Kig, Bill abriu o barco, mas quando George esticou a mão para pegá-lo, Bill tirou do alcance dele. Agora pega a parafina. O que é isso? Onde fica? Fica na prateleira do porão quando você está descendo, disse Bill. Em uma caixa de golfe. Traz para mim junto com uma faca e uma tigela e uma caixa de fósforos. George foi obediente buscar os objetos. Ele conseguiu ouvir a mãe tocando piano. Não Furelisa agora, mas outra música da qual ele não gostava tanto. Era uma música que parecia seca e barulhenta. Ele conseguia ouvir a chuva caindo regularmente nas janelas da cozinha. Eram sons agradáveis, mas a ideia do porão não era agradável.
Ele não gostava do porão e não gostava de descer as escadas do porão, porque sempre imaginava que havia alguma coisa lá embaixo no escuro. Era bobagem, é claro. O pai e a mãe sempre diziam. E, mais importante de tudo, Bill dizia que era bobagem, mas mesmo assim, ele não gostava nem de abrir a porta para acender a luz, porque sempre pensava, era uma coisa tão idiota que ele não ousaria dizer para ninguém, que enquanto ele estivesse tateando atrás do interruptor, uma garra horrível pousaria de leve sobre o pulso dele e o puxaria para baixo para a escuridão com o cheiro de terra e umidade e legumes podres. Idiotice! Não existiam coisas com garras, peludas e cheias de ódio assassino. De vez em quando alguém ficava louco e matava muita gente. Às vezes, Chet Huntley contava sobre coisas assim no noticiário noturno. E é claro que existiam comunistas, mas não existia nenhum monstro estranho morando no porão. Mesmo assim, a ideia não sumia. Naqueles momentos intermináveis em que ele procurava o interruptor com a mão direita, com o braço esquerdo segurando a maçaneta com força total, aquele cheiro do porão parecia se intensificar até encher o mundo. Aromas de terra e umidade, de legumes estragados se misturavam com um aroma inconfundível e inescapável. O cheiro do monstro, a apoteose de todos os monstros. Era o cheiro de uma coisa para a qual ele não tinha nome. O cheiro da coisa, agachada, espreitando e pronta para atacar. Uma criatura que comeria qualquer coisa, mas que estava particularmente faminta por carne de garoto. Ele abriu a porta naquela manhã e tateou eternamente em busca do interruptor, segurando a maçaneta com o aperto habitual, com os olhos fechados com força total, a ponta da língua saindo do canto da boca como uma trepadeira em agonia em busca de água em um lugar de seca. Engraçado? Claro, pode apostar. Olha pra você, George. George tem medo do escuro, que bebezão. Um som de piano vinha do que o pai chamava de sala de estar e a mãe chamava de sala de visitas. Parecia uma música de outro mundo, bem distante, como conversas e risadas em uma praia lotada no verão devem parecer para um nadador cansado que luta contra a corrente. Seus dedos encontraram o interruptor. Ah, eles o viraram. E nada de luz. Ah, que droga, energia! George puxou o braço como se estivesse dentro de uma cesta cheia de cobras. Deu um passo para longe da porta do porão, com o coração disparado no peito. Não havia energia, é claro, ele tinha esquecido, que porcaria! E agora? Voltar e dizer ao Bill que não podia pegar a caixa de parafina porque não havia energia, e ele tinha medo de alguma coisa pegá-lo quando estava na escada do porão? Uma coisa que não era comunista, nem um assassino em série, mas uma criatura muito pior que os dois? Porque criatura deslizaria parte do seu corpo podre entre os degraus da escada e agarraria o seu tornozelo? Outros poderiam rir dessa fantasia, mas Bill não riria. Bill ficaria zangado. Bill diria: "Vê se cresce, George. Você quer o barco ou não?" Como se esse pensamento fosse uma dica, Bill gritou do quarto: "Você morreu aí, George?" "Não, estou pegando, Bill!" gritou George na mesma hora. Ele esfregou os braços para tentar fazer arrepios sumirem e a pele ficar lisa de novo. "Só parei para tomar um copo d'água." "Então anda logo." Então ele desceu os 4 degraus até a prateleira do porão, com o coração batendo como um martelo na garganta, o cabelo da nuca em pé, os olhos ardendo, as mãos frias, certo de que a qualquer momento a porta do porão se fecharia sozinha, bloqueando a luz branca que entrava pelas janelas da cozinha, e ele ouviria a coisa, algo pior que todos os comunistas e assassinos do mundo, pior do que os japoneses, pior do que Átila, o Uno, pior do que as coisas de 100 filmes de terror. A coisa rosnando profundamente, ele ouviria o rosnado naqueles segundos lunáticos antes de ser atacado e ter as entranhas arrancadas. O cheiro de porão estava pior do que nunca por causa da inundação. A casa deles ficava no alto da rua Witcham, perto do topo da colina, e eles tinham escapado do pior, mas ainda havia água parada lá embaixo que tinha entrado pela velha base de pedras. O cheiro estava suave e desagradável e fazia você querer respirar superficialmente. George mexeu nas coisas na prateleira o mais rápido que conseguiu. Latas velhas de graxa, sapatos de kiwi, os trapos sujos de graxa,
um lampião de querosene quebrado, 2 vidros quase vazios de um Index, uma velha lata achatada de cera Turtle. Por algum motivo, essa lata chamou a atenção dele, e ele passou quase 30 segundos olhando para a tartaruga na tampa com uma espécie de assombro hipnótico. Mas então ele jogou de volta, e ali estava, enfim, uma caixa quadrada com a palavra Golf escrita. George pegou e subiu correndo a escada o mais rápido que conseguiu, ciente de repente de que a parte de trás da camisa estava para fora da calça e certo de que isso seria sua desgraça. A coisa no porão permitiria que ele chegasse quase na saída e agarraria a parte de trás da camisa e puxaria para trás e... Ele chegou à cozinha e fechou a porta. Ele bateu com força. Ele se recostou nela e fechou os olhos, o suor brotando nos braços e na testa, com a caixa de parafina presa com força na mão. O piano tinha parado e a voz da mãe chegou até ele. George, não dá para bater a porta com mais força da próxima vez? Quem sabe você consegue quebrar alguns dos pratos na cômoda se realmente tentar. Desculpa, mãe, gritou ele. George, seu bosta, disse Bill no quarto. O tom de voz foi baixo para a mãe deles não ouvir. George sufocou um risinho. O medo já tinha ido embora. Fugiu dele tão facilmente quanto um pesadelo desaparece para o homem que acorda com pele fria e ofegante, que sente o corpo e olha para os arredores para ter certeza de que nada aconteceu. E então começa a esquecer. Metade já sumiu quando os pés tocam o chão. 3/4 quando ele sai do chuveiro e começa a se secar. Tudo quando ele termina o café da manhã. Tudo some. Até a próxima vez, quando, durante o pesadelo, todos os medos serão lembrados. Aquela tartaruga, pensou George, indo até a gaveta da bancada em que ficavam os fósforos. Onde vi uma tartaruga assim antes? Mas nenhuma resposta surgiu, e ele descartou a pergunta. Ele pegou uma caixa de fósforos na gaveta, uma faca de cepo, segurando a parte afiada cuidadosamente longe do corpo, como seu pai o ensinara, e uma pequena tigela da cômoda da sala de jantar. Em seguida voltou para o quarto de Bill. Que cuzão você, George! Disse Bill de maneira afável, e afastou algumas das coisas de garoto doente da mesa da cabeceira. Um copo vazio, uma jarra de água, Kleenex, livros, um vidro de Vic Vaporub, cujo cheiro Bill associaria durante toda a vida com peitos encatarrados e narizes escorrendo. O velho rádio Philco estava lá também, tocando não Chopin nem Bach, mas uma música de Little Richard, só que bem baixinho, tão baixinho que parecia que tinham roubado todo o poder primordial de Little Richard. A mãe dele, que estudara piano clássico em Juilliard, odiava rock and roll. Ela não apenas desgostava, abominava. Não sou cuzão, disse George sentando na beira da cama de Bill e colocando as coisas que reuniu na mesa da cabeceira. É sim, disse Bill. Não passa de um grande cuzão marrom você. George tentou imaginar um garoto que não passasse de um grande cuzão com pernas e começou a rir. Seu cu é maior do que Augusta, disse Bill também começando a rir. Seu cu é maior do que o estado todo, disse George. Isso fez os dois garotos rirem por quase 2 minutos. O que seguiu foi uma conversa sussurrada, do tipo significa muito pouco para qualquer pessoa além de garotos pequenos. Acusações de quem era o cuzão maior, quem tinha um cuzão maior, que cuzão era o mais marrom, e assim por diante. Por fim, Bill disse uma das palavras proibidas. Acusou George de ser o cuzão grande marrom de merda. E os dois começaram a rir com descontrole. A gargalhada de Bill virou um ataque de tosse. Quando finalmente começou a passar, a essas alturas o rosto de Bill tinha ficado de um tom arroxeado que George observou com alarme. O piano parou. Os dois olharam na direção da sala de estar, prestando atenção ao som do arrastar do banco do piano. Aos passos impacientes da mãe. Bill escondeu a boca na dobra do cotovelo para sufocar as últimas tosses e apontou para a jarra ao mesmo tempo. George serviu um copo de água que ele bebeu todo. O piano recomeçou a tocar Furelisa. Bill Gago nunca se esqueceu essa melodia, e mesmo muitos anos depois, ela sempre lhe deixava com a pele dos braços e das costas arrepiada, seu coração ficava apertado e ele lembrava. Minha mãe estava tocando isso no dia em que George morreu.
Vai torcer mais, Bill? Não. Bill pegou um Kleenex na caixa, fez um som retumbante no peito, cuspiu o catarro no lenço, amassou e jogou na lixeira ao lado da cama, que estava cheia de lenços amassados do mesmo jeito. Em seguida, abriu a caixa de parafina e colocou um cubo da substância na palma da mão. George observou com atenção, mas sem falar nem perguntar. Bill não gostava que George falasse enquanto ele fazia coisas, mas George aprendera que se ficasse de boca fechada, Bill costumava explicar o que estava fazendo. Bill usou a faca para cortar um pequeno pedaço do cubo de parafina. Botou o pedaço na tigela e acendeu um fósforo e colocou-o em cima da parafina. Os dois garotos observaram a pequena chama amarelada enquanto o vento jogava a chuva na janela de tempos em tempos. Temos que proteger o barco da água, senão vai ficar molhado e afundar, disse Bill. Quando ele estava com George, a gagueira ficava leve e às vezes ele nem gaguejava, mas na escola ficava tão forte que falar era impossível. A comunicação era encerrada e os colegas de Bill olhavam um para o outro enquanto Bill segurava as laterais da mesa, com o rosto ficando quase tão vermelho quanto o cabelo e os olhos apertados por tentar fazer uma palavra sair da garganta teimosa. Às vezes, na maioria delas, a palavra saía. Outras vezes, ela simplesmente se recusava. Ele foi atropelado por um carro quando tinha 3 anos e jogado na lateral de um prédio. Ficou inconsciente durante 7 horas. A mãe disse que foi o acidente que causou a gagueira. George às vezes tinha a sensação de que o pai e o próprio Bill não tinham tanta certeza. O pedaço de parafina na tigela estava quase completamente derretido. A chama do fósforo diminuiu e ficou azul ao envolver o palito de papelão, e depois sumir. Bill enfiou o dedo no líquido e puxou de volta com um ligeiro assobio. Deu um sorriso de desculpas para George. Quente, disse ele. Depois de alguns segundos, ele mergulhou o dedo de novo e começou a espalhar a cera nas laterais do barco, onde ele rapidamente secou e formou uma cobertura leitosa. Posso fazer um pouco? Perguntou George. Pode, mas não deixe cair no cobertor, tá? Senão a mamãe vai te matar. George mergulhou o dedo na parafina que agora estava morna, mas não quente, e começou a espalhar do outro lado do barco. Não coloca tanto, cuzão, disse Bill. Quer afundar ele no cruzeiro de inauguração? Desculpa. Tudo bem, vai devagar. George terminou o outro lado e ergueu o barco nas mãos. Estava um pouco mais pesado, mas não muito. Muito legal, disse ele. Vou sair e botar ele para velejar. Faz isso, disse Bill. Ele parecia repentinamente cansado. Cansado e ainda não muito bem. Eu queria que você pudesse ver, disse George. Ele queria mesmo. Bill às vezes ficava mandão depois de um tempo, mas sempre tinha as ideias mais legais e quase nunca batia. É seu barco, na verdade. Veleiro, disse Bill. Isto é um veleiro. Veleiro, então. Eu também queria poder ir, disse Bill mal-humorado. Coloca suas coisas de chuva, disse Bill. Senão vai acabar com gripe como eu. Deve pegar de qualquer jeito dos meus germes. Obrigado, Bill. É um barco legal. E fez uma coisa que não fazia havia muito tempo. Um gesto que Bill nunca esqueceu. Se inclinou e beijou a bochecha do irmão. Agora você vai pegar com certeza, seu cuzão, disse Bill, mas pareceu alegre mesmo assim. Ele sorriu para George. Coloca tudo no lugar, senão mamãe vai ter um troço. Claro. Ele pegou o material e atravessou o quarto, com o barco precariamente equilibrado sobre a caixa de parafina que estava inclinada em cima da tigela. George! George virou-se para olhar o irmão. Toma cuidado. Claro. Ele franziu um pouco a testa. Era o tipo de coisa que a mãe dele dizia, não o irmão. Era tão estranho quanto se Bill tivesse lhe dado um beijo. Claro que tomo. Ele saiu. Bill nunca mais o viu. Agora aqui estava ele, correndo atrás do barco pelo lado esquerdo da rua Witcham. Estava correndo rápido, mas a água estava ainda mais rápida, e o barco estava se afastando. Ele ouviu um rugido profundo e viu que 50 metros abaixo na colina, a água na vala estava caindo em um bueiro aberto.
Era um semicírculo longo e escuro acompanhando o meio-fio, e enquanto George olhava, um galho seco com o tronco tão escuro e brilhoso quanto a pele de foca caiu na bocada do bueiro. Ficou na beirada por um momento e escorregou para dentro. Era para lá que seguia seu barco. Ah, merda, merdinha! Gritou ele consternado. Ele aumentou a velocidade e por um momento achou que conseguiria pegar o barco. Mas um de seus pés escorregou e ele caiu. Arranhou o joelho e gritou de dor. Da nova perspectiva do nível da calçada, ele viu o barco balançar 2 vezes, momentaneamente preso em um outro rodamuinho, e desapareceu. Merda, merdinha! Gritou ele de novo e bateu com o punho no chão. Isso também doeu. E ele começou a chorar um pouco. Que maneira idiota de perder um barco. Ele se levantou e andou até o bueiro. Ficou de joelhos e espiou lá dentro. A água fazia um som oco e úmido ao cair na escuridão. Era um som apavorante. Lembrava-o de... Hã? O som foi arrancado dele como se puxado por uma corda e ele se encolheu. Havia olhos amarelos lá dentro, o tipo de olhos que ele sempre imaginou, mas nunca realmente viu no porão. É um animal, pensou ele com incoerência. Só isso, um animal deve ser um gato que ficou preso lá embaixo. Ainda assim ele estava pronto para correr. Iria correr em 1 segundo ou 2, quando seu painel de controle mental tivesse lidado com o choque provocado pelos 2 olhos amarelos brilhantes. Ele sentiu a superfície áspera do macadame sobre os dedos e a fina camada de água fria fluindo ao redor. Viu-se se levantando e se afastando, e foi quando ouviu uma voz, perfeitamente lógica e um tanto quanto agradável, falou com ele de dentro do bueiro. Oi, George, disse a voz. George piscou e olhou de novo. Ele mal conseguia acreditar no que via. Era como algo saído de uma história inventada, ou um filme em que você sabe que os animais vão falar e dançar. Se ele fosse 10 anos mais velho, não teria acreditado no que estava vendo, mas não tinha 16, tinha 6. Havia um palhaço no bueiro. A luz de dentro não era boa, mas era boa o bastante para George ter certeza do que estava vendo. Era um palhaço, como no circo ou na TV. Na verdade, ele parecia um cruzamento entre Bozo e Clarabel, que falava apertando a buzina no programa de Howdy Doody dos sábados de manhã. Buffalo Bob era o único que conseguia entender Clarabel. E isso sempre fazia George morrer de rir. O rosto do palhaço no bueiro era branco. Havia tufos engraçados de cabelo vermelho de cada um dos lados da sua cabeça careca. E havia um grande sorriso de palhaço pintado sobre a boca. Se George estivesse vivo 1 ano depois, ele certamente pensaria em Ronald McDonald antes de Bozo ou Clarabel. O palhaço segurava vários balões de todas as cores, como lindas frutas maduras em uma das mãos. Na outra, segurava o barco de papel de George. Quer seu barco, George? O palhaço sorriu. George sorriu também. Não conseguiu evitar. Era o tipo de sorriso que você tinha que retribuir. Claro que quero, disse ele. O palhaço sorriu. Claro que quero. Isso é ótimo. Isso é muito bom. Que tal um balão? Bem, claro. Ele esticou a mão, mas puxou de volta com relutância. Eu não devo aceitar coisas de estranhos, o meu pai me falou. Seu pai é um homem muito sábio, disse o palhaço no bueiro sorrindo. Como perguntou-se George. Eu pude pensar que os olhos dele eram amarelos. Eram de um azul intenso e saltitante, a cor dos olhos da mãe dele e de Bill. Muito sábio mesmo. Portanto, vou me apresentar. Eu, George, sou o Sr. Bob Gray, também conhecido como Pennywise, o palhaço dançarino. Pennywise, este é George. George, este é Pennywise. E agora, nós nos conhecemos. Não sou um estranho para você, e você não é um estranho para mim, certinho? George riu. Acho que sim. Ele esticou a mão de novo e recolheu a mão novamente. Como você foi parar aí embaixo? A tempestade me jogou muito longe, disse Pennywise, o palhaço dançarino. Jogou todo o circo bem longe. Você consegue sentir o cheiro de circo, George? George inclinou-se para frente e de repente sentiu o cheiro de amendoim. Amendoim quente e torrado. E vinagre, do tipo branco que se coloca na batata frita por um buraco na tampa. Sentiu o cheiro de algodão doce, bolinhos doces fritos e odor leve e intenso de bosta de animal selvagem. Sentiu o aroma alegre de serragem e ainda assim, debaixo de tudo, o cheiro da inundação e das folhas em decomposições e sombras escuras de bueiro. Esse cheiro era úmido e podre, o cheiro do porão.
mas os outros cheiros estavam mais fortes. Pode apostar que consigo sentir, disse ele. Quer seu barco, George? Perguntou Pennywise. Só estou repetindo porque você não parece muito ansioso. Ele ergueu o sorriso. Estava usando uma roupa de seda larga com grandes botões laranjas. Uma gravata berrante azul elétrica caía pela frente do seu peito e havia grandes luvas brancas em suas mãos, do tipo que Mickey Mouse ou Pato Donald usavam. Sim, claro, disse George olhando para dentro do bueiro. E um balão? Tem verde, vermelho, amarelo, azul. Eles flutuam? Flutuam? O sorriso do palhaço se alargou. Ah, sim, claro, sim, eles flutuam. E tem algodão doce. George esticou a mão. O palhaço agarrou o seu braço e George viu o rosto do palhaço mudar. O que ele viu era terrível o bastante para fazer as suas piores fantasias da coisa no porão parecerem doces sonhos. O que ele viu destruiu sua sanidade como um golpe de uma garra. Eles flutuam, repetiu a coisa no bueiro com uma voz rouca e rindo. Ela segurou o braço de George em um abraço grosso e serpenteante. Puxou George para aquela escuridão terrível onde a água corria e rugia e gritava ao levar a carga de destroços da tempestade em direção ao mar. George virou o pescoço para longe daquela escuridão e começou a gritar na chuva, a gritar loucamente para o céu branco de outono curvado sobre Derry naquele dia de 1957. Seus gritos eram agudos e cortantes, e em toda a rua Witcham as pessoas foram até as janelas ou saíram correndo para as varandas. Eles flutuam, rosnou a coisa. Eles flutuam, George, e quando você estiver aqui embaixo comigo, você também vai flutuar. O ombro de George bateu no cimento do meio-fio e Dave Gardner, que ficou em casa ao invés de ir trabalhar no The Shoe Bay naquele dia por causa da enchente, viu apenas um garotinho de capa de chuva amarela, um garotinho que gritava e se contorcia na vala com água lamacenta passando sobre o rosto, que fazia os gritos parecerem borbulhar. Tudo aqui embaixo flutua, sussurrou a voz podre, que ria, e de repente houve um som de rasgo e uma onda flamejante de dor, e George se foi. Dave Gardner foi o primeiro a chegar. Apesar de só ter chegado 45 segundos depois do primeiro grito, George já estava morto. Gardner o segurou pelas costas da capa de chuva, puxou para a rua e começou a gritar quando o corpo de George foi virado em suas mãos. O lado esquerdo da capa de George estava vermelho vivo. Sangue fluía para o bueiro pelo buraco esfarrapado onde ficava o braço esquerdo. Um pedaço de osso, horrivelmente branco, aparecia no tecido rasgado. Os olhos do garoto estavam direcionados para o céu branco. E quando Dave camboleou para trás, na direção dos outros que corriam em desespero pela rua, começaram a se encher de chuva. Não poderia haver ninguém lá embaixo, exclamaria depois o xerife do condado para um repórter de Derry News, com uma fúria frustrada tão grande que era quase dor. O próprio Hércules teria sido levado naquela correnteza fortíssima. O barco de George seguiu então pelas câmaras escuras e longos corredores de concreto que rugiam e gritavam de tanta água. Por um tempo, seguiu ao lado de uma galinha morta que flutuava com as garras amarelas e reptilianas apontadas para o teto molhado. Depois, em algum cruzamento a leste da cidade, a galinha foi levada para a esquerda, enquanto o barco de George seguiu em frente. Uma hora depois, quando a mãe de George estava sendo sedada na emergência de Derry Home Hospital, e quando Bill Gago estava sentado estupefato em sua cama, ouvindo o pai chorar roucamente na sala de estar, onde a mãe tocava Free Release no momento em que George saiu, o barco saiu por um buraco no concreto como uma bala saindo do cano de um revólver e seguiu velozmente por um canal até um córrego qualquer. Quando chegou ao borbulhante e transbordante rio de Penobscot, 20 minutos depois, os primeiros pedaços de azul começaram a aparecer no céu, e a tempestade acabou. O barco mergulhou e balançou, e às vezes ficava cheio de água, mas não afundou. Os dois irmãos o tinham protegido bem. Não sei onde afundou, se é que afundou. Talvez tenha chegado ao mar e navegado lá para sempre, como um barco mágico de contos de fadas. Só sei que estava flutuando e navegando na onda da enchente quando passou pelas fronteiras da cidade de Derry, no Maine. E lá, ele saiu dessa história para sempre. Eu gostaria de agradecer a todos vocês que ouviram até aqui. Não esqueçam de avaliar o vídeo,